Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Carlos Castro e no nosso vídeo de hoje nós vamos ter uma aulinha sobre o conceito físico de trabalho e várias aplicações e a definição do trabalho de algumas forças também, tá bom? Então dá uma olhadinha lá, tem os exercícios no final. Valeu! Então galera, vamos lá para a nossa aula de trabalho. Primeiro, na física, o conceito de trabalho ele é um pouco diferente do usual que a gente costuma utilizar no dia a dia. Porque geralmente a gente associa trabalho a um ofício, né? Mas na física, trabalho está ligado à transferência, tipo um processo de transferência de energia. E para essa transferência de energia ocorrer, ela sempre ocorre por meio de uma força e de um deslocamento. Tranquilo? Então aqui, peguei um exemplo bem simples, um rapaz aqui levantando um halter, né? Então, o que acontece? Por que eu sei que ocorre realização de trabalho quando ele levanta esse halter? Porque ele utiliza parte da energia dele, que está no corpo, é transferida para o halter para que ele consiga levantá-lo. Tranquilo? Então, aqui já coloquei uma segunda situação, né, que é mais voltada para problemas mesmo, né, tipo, de questões, que é um bloquinho de massa M, que ele é deslocado uma distância d, daqui até aqui. Ó. Ele começa o problema aqui e é deslocado daqui para cá. Para que ele consiga realizar esse deslocamento, é necessário que seja feito o quê? Que haja sobre ele uma força que eu vou chamar de F. Tranquilo? Então, lembra da definição de trabalho. Para que ele saia daqui e venha para cá, é necessário que ocorra uma transferência de energia. E essa transferência de energia vai ser o trabalho. Como é que eu defino esse trabalho aqui? Como é que eu calculo ele? Ele vai ser basicamente o produto dessa força, nesse caso, né? Por um deslocamento. Galera, é importante. A unidade de medida aqui que você vai utilizar para o trabalho é a mesma de energia, é o Joule. Tranquilo? Lembrando que esse F é força e esse D é o deslocamento do corpo. Tranquilo? Agora olha só. Observe o seguinte, nesse caso a força ela está paralela ao deslocamento, né? É uma força na horizontal e o deslocamento do corpo foi na horizontal. Mas e se acontecer isso aqui, ó? Se a força F ela foi inclinada, tipo o caso de uma criança levando uma mochilazinha aquela mochilazinha de rodinha, né? A força ela não está paralela ao deslocamento. O deslocamento é na horizontal e a força está inclinada. Ela faz uma inclinação aqui com ângulo θ, um ângulo qualquer. Como é que fica esse trabalho? É só te lembrar do seguinte, a força é uma grandeza vetorial, ela pode ser decomposta em duas componentes. Então, a componente que vai realizar trabalho aqui é essa. E essa componente ela é uma F cosseno do ângulo. Tranquilo? Então, como é que fica esse trabalho? Fica, não é força multiplicado pelo deslocamento? Como é que fica essa força? F cosseno do ângulo. Multiplicado pela distância aqui, pelo deslocamento, fica assim, né? Só para deixar bonitinho, ó, eu vou colocar assim, força, deslocamento e o cosseno aqui na frente. É a mesma coisa, né? Então, vou colocar aqui. Em resumo, o que aconteceu? Se a força for paralela ao deslocamento, eu faço só o produto das duas. Se tu perceber na questão que a força está inclinada, ele te der um ângulo aqui, tu faz esse mesmo produto e multiplica pelo cosseno desse ângulo, tudo bem? Então, galera, esse trabalho pode ser tanto positivo quanto negativo. Se ele for positivo, a gente vai chamar esse trabalho de motor. Trabalho motor, sempre que ele falar isso no enunciado de uma questão, é um trabalho positivo. É uma força que está ajudando no deslocamento. É esse nosso primeiro exemplozinho aqui. Ó. Esse bloco sai daqui e vem para cá. Então, ele sai desse ponto que eu vou chamar de ponto A e chega no ponto B com auxílio dessa força. Então, essa força realiza um trabalho motor. Essa forçazinha setinha azul. Só que tem a possibilidade do trabalho ser negativo. Se o trabalho for negativo, ele é chamado de resistente. Trabalho resistente. Qual o caso de um trabalho resistente? A gente vai supor que esse bloquinho A, o bloco sai da posição A e vai até a posição B. Ele está se deslocando para a direita.
Mas só que tem uma forçazinha aqui que está dificultando o processo. Ó. Ela está sendo contrária a esse deslocamento. É essa vermelha aqui, ó, F. Então, essa força realiza um trabalho o quê? Resistente, um trabalho negativo, porque ela está dificultando esse deslocamento. Tranquilo? Deu para compreender? Então, galera, vamos lá, vamos seguir aqui. Então, importantíssimo, pessoal, importantíssimo isso aqui. Primeiro, forças perpendiculares ao deslocamento. O que é que a gente tem a falar sobre o trabalho desse tipo de força? Tá aqui, ó. Não realizam trabalho. Coloquei como exemplo um caso de um bloco que está se deslocando para a direita, tá bom? Ele começou aqui, depois ele vem para cá, depois ele vem para cá. Tranquilo? Ó, ele se desloca aqui. E o que está acontecendo com esse bloco? O deslocamento dele é para a direita. Tanto o peso dele quanto a reação ao contato com o nosso piso aqui, que é a normal, são perpendiculares a esse deslocamento. Deslocamento na horizontal, as forças estão na vertical. Elas não realizam trabalho. Não esquecer disso, é importantíssimo. Tranquilo? Ou seja, se caísse uma questão perguntando para você qual o trabalho da força normal, qual o trabalho da força peso, nesse caso, seria quanto? 0. Show? Então, trabalho aqui, tanto da normal quanto o trabalho do peso, seria 0. Show? Outra coisa, é importante que você consiga calcular o trabalho quando as informações vierem organizadas por meio de um gráfico. Esse gráfico vai ser sempre de uma força por um deslocamento, por uma distância. E existem basicamente duas possibilidades. Essa força pode ser constante. Se ela for constante, vai parar nesse nosso primeiro gráfico aqui, tranquilo? Então, como é que eu faço para calcular o trabalho a partir desse gráfico? O trabalho ele vai ser numericamente igual à área desse gráfico. Você calcula essa área e você vai ter o seu trabalho. Show? Então não esquecer disso. Se você conseguir identificar que forma é essa daqui e calcular essa área, nesse meu exemplo aqui ficou um retângulozinho. Calculei a área, ela vai ser numericamente igual ao trabalho. E o nosso segundo caso é o caso em que essa força ela seria variável. É uma força que está mudando com o passar do tempo. Como eu faria? Mesmo processo. Show? Só que o que acontece? Aqui eu teria uma área 1, não é isso? Aqui eu teria uma área 2. E esse trabalho seria a soma dessas áreas, né? Essa área 1 mais essa área 2. E aí você faz aquela análise, o trabalho ele é motor, se ele é resistente. Mas assim, se a força for variável, tanto constante quanto variável, dá para você calcular os trabalhos aqui. Show? Tranquilo? Então vamos continuar aqui, vamos seguir aqui para coisas importantes. Outra coisa fundamental, trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso, o que é importante que vocês lembrem? Ele não depende da trajetória. Como assim? Vamos lá. O trabalho, a gente já definiu ele como sendo força pelo deslocamento. Se eu estou trabalhando com peso aqui, estou analisando o trabalho do peso, eu já sei que eu vou trocar essa força por quê? Por mg. Né? Massa vezes gravidade, a gente sabe que é o peso. E o deslocamento vai ser o quê? O deslocamento é o desnível vertical, ou seja, altura. Então, o trabalho do peso vai ser mgh. Vamos marcar aqui. Então, o que acontece? O que eu estou dizendo para vocês é que tanto faz essa bolinha do meu exemplo, ela cair aqui nesse degrau, depois nesse, ou se ela viesse aqui, ó, diretamente por aqui, ó, como se ela caísse por aqui. Tanto faz, ó. Se ela chegar ao solo pelas duas trajetórias aqui, ó, tanto faz ela vir por aqui caindo direto, ou ela vir pelos degraus, tanto faz. Porque o trabalho da força-peso ele não depende da trajetória, só do desnível vertical. Então ela caiu a mesma altura, o trabalho vai ser o mesmo, mgh. Lembrando, na descida está a favor da gravidade. Então esse trabalho ele é positivo, ele é um trabalho motor. E já na subida, quando eu estou jogando ele para cima, o trabalho vai ser negativo. Ele é resistente porque ele está indo contra a gravidade. Tudo bem? Outra
Outro trabalho que é importantíssimo de saber calcular é o trabalho da força elástica. O trabalho da força elástica, quando eu sei que eu tenho que calcular ele? Quando eu tenho um sisteminha que está preso a uma mola. E o que vai acontecer? Quando eu comprimo essa mola, quando ela é deformada, a gente sabe que ela armazena uma energia potencial. E o que acontece? Eu aplico uma força para conseguir comprimir, e quando eu solto, a própria mola ela fornece, né, a esse bloco uma força restauradora que tende a fazer o sistema oscilar. Então, como é que fica o trabalho dessa força elástica? Ele é K, que é a constante elástica, x, que é a deformação ao quadrado, sobre 2. Lembrando que isso aqui é mais ou menos também. Pode ser positivo ou pode ser negativo, depende se for motor ou resistente. Então, lembrando para vocês não esquecerem, né, aqui do lado, esse K é a constante elástica. E esse X é a deformação. Tranquilo? Outra coisa importantíssima. Teorema trabalho-energia. O que vai acontecer? Imagine que você tem um sistema, tem um bloquinho aqui, que ele está nessa posição inicial. Ele está passando aqui, então ele passa com uma certa velocidade, que eu vou chamar ela de V0. E bem aqui, eu pego outro momento que ele passa com a velocidade V. O trabalho, assim, entre esses dois pontos, né, eu vou ter um deslocamento D. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Se eu calcular a energia cinética nesse ponto, ela vai ficar mv0 ao quadrado sobre 2. Se eu calcular a energia cinética aqui, vai ser mv ao quadrado sobre 2. O que vai mudar o valor das velocidades, né? Então, existe um teorema que diz que o trabalho total ele vai ser igual à variação da energia cinética. Ou seja, o trabalho realizado aqui vai fazer com que essa energia cinética aqui ela mude, né? Ela vai variar, né? Então vai ficar assim, ó, o trabalho total vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Lembrando que eu posso trocar esses pacotes de energia cinética, né, por o final, mv ao quadrado sobre 2, e o inicial por mv0 ao quadrado sobre 2. Tranquilo? Então, é importantíssimo que a gente consiga enxergar esses esses pontos aqui. Então, eu trabalho aqui, esses são os principais tópicos envolvendo o trabalho. Então, vamos agora dar uma olhadinha como é que isso é cobrado nas provas de concurso, né? Então, vamos pegar essa primeira questãozinha aqui. Ela é do Sesgran Rio 2012. E ela diz o seguinte: uma mola sem massa de constante K igual a 5.000 newtons por metro, ela é comprimida a partir do repouso por uma distância de 2 centímetros. O trabalho em joules realizado sobre a mola durante a compressão é... Primeiro passo, coletar os dados. Ele deu a constante elástica da mola, que é o K, 5.000 newtons por metro. Ele falou que ocorreu uma compressão, uma deformação de 2 centímetros. E ele quer que você calcule o trabalho realizado por essa mola. Trabalho de quem? Trabalho da força elástica, não é isso? Esse trabalho vai ser calculado como Kx ao quadrado sobre 2. Como é que vai ficar esse nosso trabalho? O K a gente já sabe que vai substituir por 5.000. Essa deformação a gente tem que tomar cuidado, porque ela tem que estar em que unidade? Em metros. Então aqui, esses 2 centímetros, passando para metros aqui, ele é 0,02 metros. É interessante, para ficar mais fácil, colocar em notação científica. Isso é 2 vezes 10 a menos 2, porque volta 1, volta 2 metros. Então eu posso substituir aqui, ó. Então, substituindo aqui é bem simples. Fica 2 vezes 10 a menos 2
ao quadrado. Não esquecer desse quadrado da deformação. Isso aqui dividido por 2. Como é que fica esse nosso trabalho? A gente vai ficar com 5.000 aqui, eu vou deixar quieto no lugar dele. 2 ao quadrado, 4. Lembra, esse quadrado serve tanto para o 2 quanto para a potência de base 10. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4, porque multiplica, né? Tranquilo? Isso aqui dividido por 2. Esse nosso trabalho vai ficar 5.000 vezes 4, 20.000. 20.000. 10 a menos 4 dividido por 2. Isso aqui, ó, metade de 20.000, 10.000. Vezes 10 a menos 4. Cada um desses zeros que estão aqui eu posso ir descontando lá de cima, né? Ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Esses 4 zeros que eu cortei aqui, eles eliminam essa potência de 10 a menos 4. 10 a menos 4 eu vou voltar 4 casas. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui vai ficar 1. Esse trabalho é um trabalho de 1 joule. Tranquilo, marca com extrema facilidade o item C de casa, 1 joule. Show? Vamos dar uma olhada agora na nossa segunda questão, que também caiu em concurso, né? É uma questão do IBFC de 2017. Acho que essa prova foi de um concurso acho que é Polícia Científica do Paraná, salvo engano. Mas enfim, vamos lá. Essa questão diz o seguinte: uma força realiza trabalho de 40 joules, atuando sobre um corpo na mesma direção e no mesmo sentido do seu deslocamento. Sabendo que o deslocamento é de 10 metros, a intensidade da força aplicada é igual a... Olha que questão simples, ó. É só você saber que o trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Carlos, como é que tu sabe que não é aquele caso que tem que multiplicar pelo cosseno? Eu sei porque ele falou que a força, né, está agindo na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Então, é aquele nosso primeiro exemplo. Ele deu pra gente esse trabalho, que é 40. Posso colocar aqui. E ele deu pra gente esse deslocamento de 10 metros. Ele quer a força. Então, vai ficar 40 é igual a F vezes 10. Então, aqui, ó, esse 40 eu vou deixar ele aqui. Esse 10 vem dividindo. E eu vou ter o meu F isolado. Olha que questão extremamente simples. O F é 40 dividido por 10, F, 4 newtons. Questãozinha simples e pronto. Já acabou, só isso. Item A, item correto. Essa força é uma força de 4 newtons. Show? Vamos agora para uma terceira questão. Também caiu em concurso. É uma questão da CS da UFG. E ele fala uma questãozinha teórica. Ele fala o seguinte: o trabalho total realizado pelas forças externas sobre um corpo relaciona-se ao deslocamento do corpo, ou seja, às suas variações de posição. Contudo, o trabalho total também é relacionado à velocidade do corpo por meio do teorema trabalho e energia cinética, que, em relação a esse teorema trabalho e energia, o que é correto? Item A. Ele não é válido em situações em que a força resultante é variável e a trajetória é curva. Esse item aqui está errado, né? Está equivocado. A gente viu lá como calcular o trabalho, e esse trabalho, consequentemente, vai ser igual à variação da energia cinética em casos de trajetória curva e da força sendo variável, né? Aí ele fala, é válido em trajetórias curvas. O que deixa ele errado? Esse somente. Se a força resultante for constante. Por que está errado? A gente viu também o caso da força ser variável. Está errado esse somente. Ele fala, é válido em trajetórias curvas somente se a força resultante for constante. Então, esse aqui também está errado devido a esse somente se a força resultante for constante. Item C. Não é válido para uma força resultante variável em trajetórias retilíneas. Está errado também esse item. Por quê? Porque ele disse que ele não é válido para uma força resultante variável em trajetórias retilíneas. E foi isso que a gente viu num dos nossos casos aqui importantes, né? Que foi o caso do gráfico. E no item D, ele fala, é válido qualquer que seja a trajetória, pode ser reta ou curva,
e para qualquer que seja o caráter da força resultante. Item correto. Item D de dado. Tranquilo? Então vamos lá para nossa última questãozinha de hoje. Questãozinha da CESP 2010. Você vai até estranhar, porque geralmente a gente resolve questões da CESP julgando assertivas, né, em certo ou errado. Mas tem questões também de alternativas, né? Questões para a gente marcar. E essa questão da CESP de 2010 diz o seguinte: considere que uma caixa de massa igual a 10 kg seja levantada a uma altura de 5 metros, levando-se 10 segundos para completar a operação. Nessa situação, e considerando que a aceleração gravitacional local é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, o trabalho realizado em joules será de... Então, galera, questãozinha de trabalho da força-peso, né? Vamos pegar os dados, ó. 10 quilos elevados a uma altura de 5 metros, levando-se 10 segundos. E ele fala o seguinte, o importante demais aqui, ó, a gravidade, a gente tem o hábito de usar 10, mas aqui ele está colocando como quanto? Ó? 9,8, tranquilo? E ele quer o trabalho realizado em joules. Então, o que acontece aqui? Vamos lá calcular nosso trabalho da força-peso, né? O trabalho da força-peso vai ser dado por mgh. Então, como é que ficaria esse trabalho? A massa, que é 10, gravidade 9,8 e a altura 5. Quanto é que fica o nosso trabalho? Esse 10 multiplicado por 9,8 pode deixar isso aqui 98 multiplicado por 5. 98 multiplicado por 5, 490 joules. O item correto aqui seria o item B de bola. Tranquilo? Importante, não esquecer que aqui tem questões que ele pode usar 10, questões que ele pode usar 9,8. Aí tanto faz. Nesse caso, 9,8. Foi só substituir e acabou. O mais importante, antes de acabar aqui, esse 10 segundos. Ele colocou o tempo aqui na questão, mas não foi necessário para a resolução. Então, cuidado na filtragem de dados. É importante tu pegar, identificar o que ele cobra, que ele tá pedindo o quê? O trabalho realizado. Como é que eu calculo o trabalho realizado? Pelo peso mgh. É isso que eu preciso. Identifico isso no enunciado, resolvo minha questão. Qualquer dado a mais que ele der, nesse caso, não foi necessário para utilizar. Tranquilo? Para resolver a nossa questão. Então, galera, espero que vocês tenham entendido a nossa aulinha hoje de trabalho. Qualquer dúvida, joga nos comentários, sugestões e qualquer coisa é só falar. A gente tá aí. Valeu, obrigado. Até a próxima.